Olá a todos, eu me chamo Ramon, venho através do grupo PET Física Unifap ministrar mais uma aula de nível médio para vocês. Vamos falar de gravitação, força gravitacional. Vamos dar uma revisada e resolver dois exercícios. Vamos lá. Lei de Newton da atração das massas, mais conhecido também como Lei da Gravitação Universal, que diz o seguinte: dois corpos, A e B, separados a uma distância d, se atraem mutuamente, trocando forças de ação e reação. Então, o corpo A age no corpo B com uma força FAB e o corpo B age no corpo A com uma força FBA, certo? Aqui nós podemos olhar nessa imagem e perceber que vetorialmente a força FAB, que é a força que F exerce no corpo B, que A exerce no corpo B, é igual a menos a força que B exerce no corpo A. E em módulo, a gente percebe que essas forças são exatamente iguais. Newton, quando estava percebendo essa lei da gravitação, percebeu que essa força de atração F, que é igual a, em módulo FAB, igual a FBA, Newton percebeu que esse F, essa força, a magnitude dessa força, era diretamente proporcional ao produto das massas desses corpos. Newton também notou, experimentalmente, que essa força ela também é proporcional ao inverso do quadrado da distância. E unindo essas duas informações, Newton pôde formular a sua lei, com o auxílio de uma constante de gravitação, e utilizando essas duas informações de proporcionalidade, ele conseguiu formular a sua teoria. Então, a força gravitacional é igual a constante gravitacional vezes o produto das massas dos corpos, dividido pelo quadrado da distância. Esse quadrado da distância ele tem uma implicação muito interessante. Olha só, variação da intensidade da força em função da distância. Olha, quando o corpo está a uma distância d do outro, nós temos uma força F. Quando essa distância dobra, essa força F diminui 4 vezes. Quando ela triplica, essa força diminui 9 vezes. Quando quadruplica, diminui 16 vezes. Ou seja, a força decai com o quadrado da distância. E é isso que esse gráfico mostra aqui. Eu peguei valores aqui, tá? Para D igual a 1 e F igual a 5. Quando a distância é 1, aqui 1, a minha força vale 5. Quando essa distância dobra, vira 2, a minha força cai 4 vezes. Ou seja, 5 dividido por 4 é 1,25. Aqui. Então, a minha força cai 4 vezes, olha só. 1,25. Tá vendo? E assim por diante. Quando a minha força vale 3, ela decai mais 9 vezes. E assim por diante. Ela decai com o quadrado da distância, tá? Então vamos lá resolver o nosso primeiro exercício, que diz o seguinte: dois satélites artificiais, S1 e S2, de massas m e 2m, respectivamente, estão em órbita ao redor da Terra e sujeitos ao seu campo gravitacional. Quando o satélite S1 passa por um determinado ponto do espaço, sua aceleração é de 7 metros por segundo ao quadrado.
qual é a aceleração do satélite 2 quando ele passar pelo mesmo ponto. Olha só, essa é uma questão muito interessante. Ela pode parecer difícil, mas ela é mais simples do que você imagina, certo? Então, aqui está a Terra, digamos, o planeta Terra, e esses satélites estão em uma órbita aqui nesse planeta Terra, certo? Então, vou fazer aqui o satélite 1. Vou fazer aqui também o satélite 2. Pronto. S1 e S2. Agora perceba o seguinte. Como esses satélites estão em órbita, eles estão em um movimento circular. Aqui. E no movimento circular existe uma força chamada força centrípeta, que é aquela força que te puxa para o centro da trajetória da sua curva, certo? Para o centro da sua trajetória. Nesse caso aqui, como está em órbita, é o caso em que a força gravitacional coincide com a força centrípeta desse movimento de órbita desses satélites. Então, a nossa força gravitacional nós já conhecemos, que é G, vezes o produto das massas, né? No caso a massa da Terra, vezes a massa do satélite S2, tá? Que é 2m, dividido pela distância ao quadrado, que eu vou chamar de R, que é o nosso raio de órbita, tá? Essa força gravitacional é igual à minha força centrípeta aqui de S2. Então, a força centrípeta, ela é dada pela massa do objeto, 2m, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Aqui nós percebemos que nós podemos simplificar, cortar a massa com a massa aqui, e nós achamos aqui uma conclusão interessante. Nós sabemos que v ao quadrado dividido pelo raio é igual à minha aceleração centrípeta, certo? Você percebe que essa aceleração centrípeta aqui não depende da massa do satélite. Se eu fizer o mesmo raciocínio para esse satélite S1, nós vamos encontrar o mesmo resultado. Portanto, nós podemos concluir tranquilamente que a aceleração do satélite S2, quando ele passar pelo mesmo ponto em que S1 passou, que tinha 7 metros por segundo ao quadrado, vai ser exatamente 7 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta correta é a letra B. Certo? Vamos para a segunda questão aqui. É uma questão mais bonitinha, mais bem elaborada. Mas também não tem nada demais. Vamos lá. Observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente exista um buraco negro cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de rotação completa, T, bem como o raio médio R da órbita do objeto, que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. A partir do conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante gravitacional G, a massa do buraco negro é. Então tá, aqui é uma questão bem interessante, bastante aproximada, uma aproximação gigante temos que fazer, mas ela é simples de qualquer maneira. Vamos lá. Aqui está o buraco negro, tá? Vou simular aqui um buraco negro. E aqui nós temos um objeto que orbita esse buraco negro, para estimarmos a massa dele. Ele tem uma órbita circular,
mais ou menos dessa forma aqui, com um raio de órbita R, como ele falou, em média, né, R. E esse objeto que está circulando aí o nosso buraco negro, ele tem aqui uma velocidade v nessa direção, tangencialmente a nossa trajetória, e uma força centrípeta aqui, ó, que aponta para o nosso buraco negro. Uma força centrípeta, que é igual à nossa força gravitacional, tá? Então, se nós temos que a força centrípeta é igual à força gravitacional, vamos abrir essa conta aqui. Força centrípeta nós sabemos que é m vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? Opa, esqueci de pôr v aqui, que é v, tá? E isso é igual a nossa força gravitacional, que é g vezes a massa do buraco negro vezes a massa do nosso objeto aqui, que está orbitando o buraco negro, dividido pela distância ao quadrado, tá? Então, mais uma vez, nós podemos simplificar aqui. Massa com massa, raio com raio. Temos a seguinte expressão aqui. V ao quadrado é igual a constante de gravitação vezes a massa dividido pelo raio. Olha só, essa velocidade aqui é dada como 2π dividido pelo período vezes o raio, tá? Então, elevando ao quadrado aqui, tudo isso ao quadrado, nós vamos ter que v ao quadrado é igual a 4π ao quadrado vezes r ao quadrado dividido pelo período ao quadrado. Então, é só substituir isso bem aqui que nós vamos conseguir encontrar a nossa massa. Então, agora, resolvendo essa igualdade aqui, fazendo essa igualdade, nós vamos ter Gm dividido por R, que é igual a 4π ao quadrado vezes R ao quadrado, dividido por T ao quadrado. Isolando a massa agora, vamos encontrar que a massa do buraco negro é igual a 4π ao quadrado vezes R ao quadrado dividido por T ao quadrado vezes G, e aqui em cima o R vezes R. Então, nós temos que a massa do buraco negro é 4π ao quadrado, R ao cubo, período ao quadrado, vezes a constante gravitacional. Portanto, a nossa resposta correta é a letra D, tá? Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Até a próxima.